Oi pessoal, bem-vindos à semana 3 do Plano de Estudo Tutorado volume 7. Nós vamos continuar estudando reações de oxidação, né? E no caso a gente vai ver a oxidação de alcinos agora, tá? Então o que vocês têm que entender? A oxidação branda de alcinos, ela vai levar à formação de dicetonas, tá? Isso se você tiver carbonos ligados a esse alcino aqui, tá? E se não tiver? E se no lugar desse R aqui, tá? For hidrogênio? Então, a gente vai ter formação de aldeído, tá? Porque se tiver hidrogênio aqui, lembra que vai ser aldeído, tá? Então, vai levar a formação de dicetona. Caso R ou R' seja um hidrogênio, aí a gente vai ter a formação de aldeído. Mas então, normalmente, o que vocês têm que saber? Não ocorre rompimento completo dessa ligação carbono-carbono, tá? Vai formar ou dicetona ou vai formar aldeído, né? Na extremidade ali, se tiver carbono da tripla ligado a hidrogênio, tá? E na enérgica? Na enérgica ocorre um rompimento. E olha só, aqui, por que a gente fala que houve oxidação? Ele tinha o número de oxidação aqui igual a 0. Agora é mais 2, então aumentou aqui. Então, a medida mais 3 é maior que menos 1, mais 5 é maior que mais 3. Então, aqui o número de oxidação aumentou, por isso que ele passou por oxidação, né, a gente diz. Agora, e a oxidação enérgica? Na presença de permanganato de potássio em solução ácida, ocorre ruptura da ligação carbono-carbono, tá? Então, vai levar à formação de ácidos. Agora, se esse R ou R' for o hidrogênio, em lugar da molécula de ácido, você vai ter CO2 e água, tá? Então, se tiver um hidrogênio aqui, vai formar CO2 e aqui forma o ácido. De novo, foi de 0 para mais 3, então o número de oxidação aumentou, por isso que a gente fala que ocorreu uma oxidação ali, tá? Então, ó, na branda vai formar dicetona, ou também pode formar aldeído, né? Cetona e aldeído. Não tem rompimento aqui, tá? Então, nesse caso, você usa o permanganato, mas aí você tem uma solução que é básica, ou alcalina ou neutra, tá? E quando você tem o permanganato na presença de solução ácida, a quente, né, com aquecimento, aí tem ruptura dessa ligação carbono-carbono, podendo formar dois ácidos carboxílicos, ou formar ácido carboxílico e CO2 e água, né? Então, vamos para as atividades aqui. O ex-uino. Então, vamos lá. Primeira coisa, reagente de Bayer produz. Olha só, em todos ele citou ácido, 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 tá vendo? Então, quer dizer que isso é uma oxidação enérgica. Então, vamos ver na oxidação enérgica do alcino, vamos ver a composição dele para a gente ter ideia do que pode ser formado ali, tá? Lembrando que se aqui, nesse carbono, de um dos carbonos aqui da tripla ligação tiver um hidrogênio, essa parte vai formar CO2 mais água e essa parte vai formar ácido carboxílico, tá? Então, vamos lá para o ex-1-ino, quer dizer que a tripla está no carbono 1. Então, aqui, pessoal, a gente tem o ex-1-ino, tá? Em presença de permanganato e meio ácido, tá? Por que 1? Porque está no carbono 1, a tripla ligação. Então, olha só, nessas condições eu tenho a oxidação enérgica, tá? Então, se eu tenho a oxidação enérgica aqui nesse caso, você tem rompimento completo. O carbono que está com hidrogênio vai formar CO2 mais água. E esse aqui vai formar um ácido. Que ácido que vai ser? É um ácido com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? A partir do que eu falei para vocês. Então, se um carbono da tripla estiver ligado ao hidrogênio, vai formar CO2 mais água. E o outro carbono, que está ligado a mais carbonos, vai formar um ácido carboxílico. Qual ácido carboxílico? Vai formar aqui, né? Então, vai ser um ácido carboxílico com 5 carbonos sem ramificação. Então, a partir do que eu falei para vocês, marque a alternativa aqui correta, tá? E o 2, quais são produtos da oxidação branda e uma enérgica em uma ligação tripla? Falei para vocês lá no início. Tá bem na introdução aqui, é só vocês olharem o que foi dito aqui e
colocar, tá? 3. O alcino, que por oxidação enérgica em meio sulfúrico, né? Então, oxidação enérgica, origina um único produto, o ácido acético. Então, vamos ver a estrutura do ácido acético? Então, olha só, eu tenho um alcino, deixa eu diminuir aqui. Eu tenho um alcino que vai formar como único produto isso aqui, o ácido acético. Então, eu formo 2 moléculas de ácido acético. Ou seja, onde está o ácido é onde eu tinha anteriormente a minha ligação tripla. Então, eu vou pegar esse carbono com esse, vou esquecer esses oxigênios que estão aqui, esse OH, né? E fazer uma ligação tripla entre esses carbonos, tá? Então, a ligação tripla vai ficar no 1, 2, no segundo carbono, né? Então, é só ligar aqui por uma ligação tripla ao analisar a estrutura, ok? A partir do que eu falei para vocês lá, com a fórmula do ácido acético, né? Que é o ácido etanóico. Aqui, pessoal, esse 2 tinha que estar entre o but e o iene, tá? Que essa aqui é a nomenclatura antiga. Mas a partir do que eu falei para vocês vai ser fácil descobrir, tá? Então, façam aí. A4. Qual dos compostos abaixo, oxidado por KMnO4 meio sulfúrico, então, ó, enérgica, irá produzir apenas acetona comum? Então, vamos lá. Vamos analisar a fórmula da acetona, que é a propanona. Olha só, pessoal. Então, você tem permanganato e meio ácido formando 2 cetonas, tá? Se você reparar lá nas opções de resposta, você tem but-2-eno, but-2-eno, 2-metil-but-2-eno, 2,3 de metil-but-2-eno, but 1,3 de eno. Então, o que a gente viu? O alcino vai levar à formação de quê? Primeira coisa, onde estão as ligações com oxigênio, eu tenho que restabelecer a ligação carbono-carbono. É impossível fazer uma tripla ligação entre esses 2 carbonos, porque se eu fizer uma tripla ligação, eles vão estar fazendo 5 ligações e o carbono faz só 4. Então, aqui, pessoal, é o que a gente viu na semana passada sobre alcenos. Então, aqui você vai estabelecer uma dupla ligação entre esses 2 carbonos aqui, tá? Aí estabelece a dupla e vê qual que vai ser o nome. Lembrando que esses 2 carbonos aqui vão ficar como ramificação, tá? Então, aqui, na verdade, você tem como resposta um alceno, tá? Apesar de estar na oxidação de alcinos, eles colocaram essa questão aqui, tá? Restabeleceu aquela dupla lá entre aqueles 2 carbonos, qual que vai ser o nome do composto, tá? Bem simples, porque a dupla vai estar no carbono 2 e as ramificações no carbono 2 e 3, tá? Você tem 2 ramificações de CH3, que é metil, né? Então, façam o nome aí depois que vocês analisarem. E a questão 5. Qual dos alcinos fornece uma mistura de ácido etanóico e ácido 2-metilpropanoico? Então, vamos lá ver o que é o ácido 2-metilpropanoico e o ácido etanoico. Sabendo quem eles são, é só você restabelecer a tripla entre eles para achar a resposta, né? E depois dar nome, obviamente. Olha só, pessoal, esses aqui são seus 2 produtos. Então, você tem o ácido etanoico, que é esse daqui, e esse daqui é o ácido 2-metilpropanoico. A ramificação está no carbono 2 aqui. Então, eu tenho que restabelecer a tripla, que ele falou que é um alcino, né? Então, ó, tirou esses oxigênios, esse OH aqui, e restabelece a tripla entre esses 2 carbonos. Feito isso, vocês vão dar nome para esse composto. Lembrando que quem tem a preferência na hora de você numerar a cadeia carbônica ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, é aquela numeração que vai dar o menor número possível para a sua tripla ligação, tá? Então, façam isso. Depois de restabelecer a tripla ligação entre esses 2 carbonos aqui, tirando esse oxigênio, esse OH, é a mesma coisa para cá. Feito isso, é só colocar o nome do composto. Então, pessoal, depois da dica que eu dei lá com o ácido etanóico e o ácido 2-metilpropanoico, vocês vão fazer a nomenclatura aqui do composto. Bem simples, tá? A oxidação foi enérgica, obviamente, porque formou 2 ácidos carboxílicos, tá? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo do Conexão Escola, no Conexão Escola Web, seção do chat, ou
Vocês podem mandar mensagem no grupo de vocês, pelo WhatsApp ou através do privado, tá?